Em outubro de 1917, uma revolução proletária leva ao poder o comunismo na Rússia. Durante o período da Primeira República, a economia internacional sofre significativas alterações. A organização política do operariado também. O proletariado julga então possível derrubar o capitalismo, mas ele mantém-se como o sistema hegemónico. O processo de industrialização acelera-se, a expressão social e política do operariado aumenta. A direita torna-se autoritária e a esquerda também. Comunismo e fascismo. O sistema liberal está em crise. A República chega ao poder na curva descendente dos sistemas liberais. A derrota da República corresponde ao fim de uma época. Quando, no início da década de 30, o Estado Novo se consolida definitivamente no poder, a sociedade, a economia e as ideologias diferem já das do início da República. Na década de 20, o crescimento populacional inicia uma fase de expansão que contrariará a estagnação das duas primeiras décadas do século. A concentração urbana em Lisboa e no Porto acentua-se, atingindo a capital uma população de quase 600 mil pessoas. A distribuição da população por setores de atividade mostra o crescimento do setor dos serviços, mantendo-se, porém, a enorme preponderância do setor primário. A lenta, mas progressiva industrialização do país, no fim da República, cria novos grupos de interesses, desenvolve novas concentrações de capital e aumenta a expressão numérica, social e política do operariado. Apesar disso, o operariado industrial, tal como era conhecido nos países mais desenvolvidos, é diminuto em Portugal. O atraso no processo de industrialização é enorme. Não havia indústria em Portugal. A indústria em Portugal foi inventada por alguns historiadores progressistas dos anos 60 e 70. Havia pequenas oficinas distribuídas, aliás, por indústrias de caráter tradicional, indústrias alimentares, de mobiliário, pequena metalurgia, têxtil, tecnologicamente obsoleto, etc. Não havia um proletariado em Lisboa. O que havia era a plebe urbana, como tinha havido 100 anos antes, e que naquela altura não tinha uma solução política senão o Partido Republicano. O anarquismo conquistava terreno político ao socialismo. O seu ideário desenvolveu-se no mundo oficinal português, sobretudo urbano, e o anarco-sindicalismo tornou-se dominante durante a República. Os sindicatos anarquistas reunidos na Confederação Geral do Trabalho travaram uma luta intensa e violenta contra as políticas antigrevistas. As características do movimento operário na Primeira República forjaram-se todas no período que vai entre 1910 e 1913. São anos de grande agitação social e política e nesses anos o movimento operário português ganha características completamente diferentes daquela que tinha nos anos anteriores. Primeiro, há um importante surto grevista que abrange o conjunto do país, abrange localidades que até então nunca tinham tido experiência de greves e abrange classes profissionais e grupos profissionais que nunca tinham feito greve. Depois assiste-se a uma mutação entre aqueles que tinham até então a influência dominante no movimento operário e novas forças, novas ideias e novas pessoas. Emana dos conflitos uma nova geração de dirigentes e estabiliza-se um programa de caráter social extremamente simples. Primeiro, a arma principal do movimento operário teria que ser a greve, é esse o instrumento que vai ser utilizado, enfim, à exaustão dentro das circunstâncias e do período destes anos. Segundo, a ideia de que não se deve ter intervenção no plano político, ou seja, que se deve separar a atividade sindical da atividade política e partidária.
E terceiro, uma completa alteração da hegemonia do ponto de vista organizacional. Os sindicatos e o sindicalismo revolucionário tornam-se mais importantes do que o antigo Partido Socialista ou do que, inclusive, as organizações republicanas anteriores. Greves setoriais, greves gerais, reivindicações salariais ou por melhores condições de vida e de trabalho marcaram sucessivos confrontos com a República, sobretudo nos governos controlados por Afonso Costa, que rapidamente recebe o cognome de racha sindicalistas e é acusado de demagogo. O desenvolvimento de um operariado industrial, a vitória da Revolução Russa, o desenvolvimento de outros métodos organizativos do operariado pelos comunistas e a desagregação da convivialidade oficinal pelo desenvolvimento de sistemas produtivos fabris favorecerá o desenvolvimento do movimento comunista, que começa por fundar a Federação Maximalista Portuguesa e, posteriormente, o Partido Comunista. A crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, que é uma crise europeia que abrange todos os países da Europa, criou condições de instabilidade em todos os países, inclusive em Portugal. Essas condições, por um lado, levaram a conflitos à volta de questões como, por exemplo, os abastecimentos, a carestia de vida, e, por outro lado, levaram a uma alteração das influências ideológicas e organizativas no movimento operário. A Revolução Russa dá-se em finais de 1917, princípio de 1918, as novas ideias da Revolução Russa chegam a Portugal e chegam a Portugal no contexto da própria experiência histórica do movimento operário português. O que é que isso significa? Significa que há uma pequena fração de dirigentes sindicais e há uma pequena fração do Partido Socialista, as juventudes socialistas, que se apercebem e começam a escrever nesse sentido e a organizar nesse sentido que as formas tradicionais de organização do movimento operário, o tipo de intervenção que eles tinham na vida política e sindical não era suficiente. Era a ideia de que a atividade sindical não se bastava a si própria. Era, portanto, preciso criar uma organização que complementasse a atividade pura de intervenção sindical, a atividade grevística, a atividade de agitação. Esta é uma das ideias. Outras ideias são algumas que até parecem estranhas nas circunstâncias de hoje. A ideia de que era necessário organizar elementos não proletários, como sejam, por exemplo, os soldados e os oficiais, os comerciantes, os elementos de profissões liberais que não tinham lugar dentro da CGT. Era necessário, por exemplo, fazer a união entre as forças de trabalho manual e as forças de trabalho intelectual. Este conjunto de ideias, associado a uma nova noção da questão social, a uma nova noção de que o problema principal não era o problema de regime entre a República e a monarquia, mas sim entre a esquerda e a direita e no centro da questão social, tudo isto vai estar na origem do aparecimento do Partido Comunista Português e da ação do Partido Comunista Português durante o período da Primeira República. Quando o Partido Comunista se constitui em Portugal, em março de 1921, ele surge numa fase que já não é fundamentalmente a da grande ofensiva operária do pós-guerra, que tinha caracterizado em Portugal, como no resto da Europa, os anos 1919-20, mas é uma fase já de entrada no recuo dessa ofensiva operária e simultaneamente, de uma contraofensiva burguesa. Em Portugal, isso determina que, desde as origens da sua Constituição, o Partido Comunista não possa encarar a questão da Revolução em termos simples, como, aliás, os grupos que o tinham precedido a tinham encarado em 1919-20, mas a coloco já como uma questão relativamente complexa e como uma questão que supõe, em primeiro lugar, a defesa contra o ataque das forças mais reacionárias, que não eram só anti-operárias, mas que pretendiam destruir as próprias instituições republicanas. Quando, em 1926, se dá o golpe militar, os bons tempos já tinham passado para o movimento operário. Por um lado, as organizações com maior implantação no movimento operário estavam divididas e em conflito entre si. A CGT estava dividida entre uma ala anarcossindicalista e uma ala sindicalista revolucionária. O Partido Comunista tem um importante conflito interno, enfim, na sequência de um conflito interno que já vinha dos anos anteriores, encontra-se numa situação organizativa difícil e o próprio sistema partidário tinha-se alterado bastante e a competição
pelo voto operário e a competição pela entrada dos operários nas organizações políticas é grande. Isto tudo acompanhado, evidentemente, pela desaparição das condições ideais para a conflitualidade social que tinham ocorrido nos anos anteriores. Nessas circunstâncias, o golpe militar apanha um movimento operário completamente desprevenido e vai, de 1926 a 1934, progressivamente minando as poucas forças que ele possuía. Em 1934, com o 18 de janeiro, dá-se de alguma maneira o golpe final sobre o movimento operário português, tal como ele era conhecido da Primeira República, e o que vem a seguir é bastante diferente. Trata-se de um movimento operário já criado em condições de clandestinidade e repressão, em novas circunstâncias políticas e que tem pouca relação com o movimento operário dos anos anteriores. A partir dos fins de 1923, 1924, entra-se no plano do movimento operário europeu numa fase política nova que a própria Terceira Internacional designará como a da estabilização precária do capitalismo. Enfim, designará como precária, na verdade, revelar-se-á que não era tão precária como isso, mas a própria Internacional, que tinha numa primeira fase apostado na perspectiva da possibilidade da Revolução Soviética a nível mundial, aceita a partir de 24 a existência de uma estabilização do capitalismo. Na realidade, essa estabilização significou uma consolidação do capitalismo, o que foi possível pela derrota das tentativas de Revolução Operária do pós-guerra e, nomeadamente, a derrota da tentativa de Revolução Alemã de outubro de 1923, mas também por uma certa regularização da situação internacional após o Plano de Oas e com a entrada massiva dos capitais americanos, nomeadamente na Alemanha. Em Portugal, e as relações com essa problemática internacional estão em grande medida ainda por estabelecer do ponto de vista da investigação. Mas certo é também que o fim de 1923 corresponde ao princípio de uma fase nova no ataque das organizações capitalistas, das forças capitalistas, contra o movimento operário e contra a própria democracia política existente. Portanto, o movimento operário foi derrotado e o certo é que o foi juntamente com a própria República destruída em 28 de maio de 26. Para isso, é evidente que contribuíram fatores subjetivos, deficiências de organização e de ideologia das forças do movimento operário, incluindo do próprio Partido Comunista. Contribuiu, em primeiro lugar, o enorme enfraquecimento, a própria desagregação do movimento operário representada pelo alastrado do desemprego nesses anos, mas contribuiu, talvez acima de tudo, o papel de adiamento e de cobertura da ofensiva reacionária que o Partido Democrático de António Maria da Silva desempenhou, quer dizer, na tentativa que fez, sobretudo na última fase da sua gestão, no último ano da sua gestão, de adiar ou de evitar o golpe ditatorial, realizando as próprias reivindicações das forças ditatoriais e, com isso, procedendo ele próprio a formas de perseguição ao movimento operário, que poderia ter sido uma das bases, um dos esteios da sua defesa e que, de facto, quando o verdadeiro golpe veio, em 28 de maio, não o foi, porque estava, nessa altura, já desmobilizado, afastado da luta política. A realidade económica, social e mesmo tecnológica do país altera-se de modo significativo durante a República. Mas os seus dirigentes nem sempre foram capazes de se aperceber. Um longo programa de reformas, amadurecido durante a oposição à ditadura, foi implementado sem uma atenta adaptação à realidade que, entretanto, se alterara. Esta característica do espírito republicano, que era a ideia que ele trazia uma modificação, um melhoramento repentino que poderia resultar das leis que se publicassem e que imediatamente trariam uma modificação completa do país, de modo tal que as modificações ocorridas ou realizadas pela República seriam, de certa maneira, súbitas, imediatas e inteiramente positivas. Ora, esta ideia
era uma ideia que resultava de uma mentalidade que impregnava todo o país e que as leis são suficientes para desencadear a felicidade, o bem-estar, e que o problema do enriquecimento de uma nação, o problema do melhoramento das suas condições, era um problema que resultava exclusivamente das boas leis. Esta foi, penso eu, uma das primeiras e principais desilusões que afetou aquilo a que nós podemos chamar a aristocracia da República. Na verdade, as leis que foram publicadas, algumas delas eram incontestavelmente hábeis, incontestavelmente bem escritas, incontestavelmente bem feitas, mas evidentemente, como acontece com todas as leis, elas têm um período de aplicação. Qualquer que seja o valor do legislador, tem um período de verificação. Nada disso o povo estava acostumado, foi treinado, foi advertido pela propaganda a prever, e verdadeiramente as leis faziam-se, publicavam-se, nada de novo vinha representar uma melhoria em relação aos períodos anteriores, e os políticos revelavam-se exatamente como tinham sido os políticos monárquicos. Esta é uma característica geral. Porém, há um outro ponto que me parece bastante mais importante. Esse ponto é o seguinte: os políticos eram mais ou menos recrutados ou na área do funcionalismo, ou na área dos advogados, ou na área militar. Toda a sua mentalidade estava voltada para esta ideia da lei, mas, sobretudo, o que eles não tinham era aquilo a que nós podemos chamar a sensibilidade tecnológica às condições novas que já se desenhavam no mundo inteiro. A eletricidade, o motor de explosão, o motor diesel, todas as possibilidades tecnológicas que desde o final do século XIX se apresentavam como podendo relançar um país industrialmente pequeno como era o nosso, nada disso era familiar a todos estes legisladores, advogados, médicos, militares, antigos sacerdotes, antigos seminaristas. Nada destes problemas de natureza técnica e da possibilidade da sua aplicação a um pequeno país lhes era familiar. O problema do abastecimento durante a guerra vem mostrar a fragilidade do mercado interno nacional e, sobretudo, prova como os grandes centros urbanos litorais dependem do interior do país quando o abastecimento marítimo entra em ruptura. A guerra desenvolve a consciência das forças económicas do interior do país. A mecanização da agricultura, o incremento da frota de caminhonagem, aumentam o seu peso económico e levam-no a procurar uma expressão política junto do poder central, ideologicamente virado para um concentracionismo urbano, vendo no mundo rural apenas uma cotada das forças conservadoras e clericais. O inquérito feito em 1925 sobre as vias as estradas é extremamente indicativo desta absoluta indiferença pela grande transformação tecnológica do século XX, que é a concorrência da caminhonagem ao caminho de ferro, o desenvolvimento possível do interior do país por meio de comunicações constantemente variáveis de pequena iniciativa, que é o caminhão, a caminhonagem, que podia transportar a fruta, a produção industrial, o peixe e, portanto, fomentar o que faltava verdadeiramente em Portugal, que era um verdadeiro mercado interno. Mas isto verificava-se ainda noutros aspectos. Verificava-se na proteção ao vinho do Porto, que manteve como uma grande força de desenvolvimento económico, enquanto que outras áreas de produção vinícola eram mantidas no anonimato, apesar de o engenheiro Ezequiel de Campos ter insistido na apresentação e no reconhecimento da zona vinícola do Norte, da zona vinícola do Dão, digo, nada disso se conseguiu fazer.
a sensibilidade, a pouca sensibilidade da República à eletricidade e à queda d'água e à possibilidade de transformar a queda d'água em fornecedor de eletricidade são elementos que propriamente nós não devemos atribuir à má vontade dos republicanos, mas de facto à sua enorme falta de sensibilidade ao fenómeno tecnológico, em meu entender, resultado de serem advogados, juristas, militares, antigos sacerdotes, toda uma sensibilidade letrada que prejudicou muito o acesso às grandes modificações tecnológicas que se davam em todo o mundo. O aumento das importações de maquinaria e de matérias-primas provam o desenvolvimento de uma indústria montada em moldes modernos, o abandono de energias tradicionais e o desenvolvimento da energia elétrica. No Barreiro, Alfredo da Silva, o maior industrial do seu tempo, desenvolve um complexo fabril que cedo se transforma na maior concentração industrial do país. O seu apoio constante a soluções autoritárias é sinal da tendência política desses homens, que exigiam do governo uma política intervencionista e não liberal, que regulasse a economia, uma política que lhes garantisse a estabilidade política e o controle do movimento operário. No dia 28 de maio de 1926, um movimento militar iniciado em Braga e liderado por Gomes da Costa instaura uma ditadura militar que marcará o fim da Primeira República e, com ela, termina um período marcado pelo modelo político e económico liberal. Quanto a uma caracterização genérica do regime republicano e que pode também servir para afastar certos equívocos que ainda hoje persistem, gostaria de adiantar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, o regime republicano, digamos que tratou a questão social e operária com o predomínio da vertente repressiva, mas não foi a tirania ou o estado de sítio permanente dos regimes autoritários e totalitários. Em segundo lugar, o regime republicano foi de partido dominante, Partido Democrático, a dominância assegurada pelo clientelismo e pelas leis e práticas eleitorais iníquas e até fraudulentas, mas não foi um regime de partido único. O regime republicano foi, pois, um regime liberal, se bem que não propriamente democrático, e isto porque negou, entre outros, o direito de voto à maioria da população portuguesa, isto é, as mulheres e a generalidade dos homens pertencentes às classes trabalhadoras, ao pequeno campesinato e a frações das pequenas burguesias. Eu penso que a República durou espantosamente 16 anos. Eu defendo que o que um país como Portugal podia aguentar em termos de regime republicano não iria normalmente além de 1 ou 2 ou 3 anos. Ou seja, o grande milagre em termos históricos não é que a República caia em 1926, é que a República dure até 1926. Porque é difícil encontrar na história de qualquer país, e muito menos aqui no caso de Portugal, um regime que tenha sido mais atacado. Não houve ano nenhum que não se registasse uma conspiração ou mais, uma revolução ou mais, além de toda a sua espantosa instabilidade política que ia desde o presidente até à eleição autárquica. A República foi de facto implantada numas condições que lhe eram adversas e suportou depois toda uma série de adversidades de tipo conjuntural, a mais importante das quais foi a Guerra de 14-18, que lhe destruíram o pouco que ela poderia ter para durar mais tempo do que aquilo que durou. E, repito, se não fossem as forças que a conseguiram aguentar, e entre essas forças há que distinguir claramente a maçonaria, a República teria sussurrado muito antes de 1926. A propaganda anti-republicana do Estado Novo e a destruição do seu modelo ideológico e político lançaram a polémica sobre a Primeira República.
A oposição democrática à ditadura antidemocrática mitificou-a como modelo cívico, como modelo parlamentar, como modelo de liberdade. A investigação histórica ainda hoje se debruça de forma apaixonada sobre o regime implantado há 75 anos, no dia 5 de outubro de 1910.